O Hospital Nossa Senhora da Conceição disponibiliza para pacientes da região da Amurel, por meio do serviço de medicina nuclear, o tratamento de iodoterapia, tanto em regime ambulatorial quanto na internação hospitalar. A iodoterapia, ele é um tratamento feito com iodo radioativo, chamado iodo 131, e utilizado como recurso terapêutico em pessoas que apresentam disfunções na glândula tireoide, como o hipertireoidismo e o câncer de tireoide. O iodo radioativo, ele é administrado via oral, na forma líquida ou em cápsula, e no organismo emite a irradiação gama, semelhante aos raios-x, usada para diagnóstico, no caso a cintilografia, e radiação beta, que é utilizada para tratamento. Em alguns casos, quando a dose de iodo radioativo é mais alta, o paciente, ele às vezes precisa ser internado para receber o tratamento no hospital. A internação é para cuidados de radioproteção. Para isso, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, ele dispõe de um quarto de terapia com estrutura planejada e aprovada pelos órgãos normativos para internação de pacientes submetidos a este tipo de tratamento. Tudo isso, gente, é feito por uma equipe super qualificada e a retaguarda de um hospital de referência em alta complexidade. O Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, ele é o único hospital da região a trabalhar com este tratamento, que pode ser utilizado para destruir qualquer tecido de tireoide remanescente, tá, da cirurgia, ou para tratar o câncer da tireoide que se disseminou para os linfonodos ou outros órgãos. Para conversar conosco sobre a iodoterapia, já está aqui conosco, porque nós o convidamos, o Dr. Fábio Figueiredo Ribeiro, que é médico nuclear, e hoje ele vai falar conosco sobre o tratamento da iodoterapia, que vamos combinar, olha, já tem aí uma vasta experiência nesta área. Bom dia, doutor, bom dia. Que prazer recebê-lo aqui, e é sempre uma satisfação receber os colaboradores do Hospital Nossa Senhora da Conceição, principalmente aqueles que fazem a diferença, né? Há quanto tempo você já está no hospital? A gente está no hospital aproximadamente uns 4 para 5 anos. 4 para 5 anos? A gente começou antes da pandemia, né? Sim. Então, estamos aí há 1 ano da pandemia, mais ou menos, né? 2 que já 2 passaram, já, né? Indo para o terceiro. Então, a gente indo para o terceiro, então a gente chegou lá 1 ano antes, mais ou menos isso aí. A pandemia que deu uma segurada. Foi tudo, que deu uma né? segurada? Não, digo assim, parou um pouco os projetos. É verdade, também. Até por conta das prioridades, né? Para conciliar tudo não foi fácil, né? É que eu digo assim, tu tá lá há 4, 5 anos, mas teve 2 anos ali que a gente ficou meio estagnado esperando as coisas se resolverem, né? É mesmo? Muito... Você é daqui, de Tubarão? Eu sou daqui. Você é daqui? Eu sou daqui. Eu nasci no Hospital Nossa Senhora da Conceição também? A minha eu sempre que eu me refiro ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, eu me refiro ao de Tubarão, porque também tem o mesmo nome em Uruçanga, né? Ah, sim. Em Uruçanga tem o Hospital Nossa Senhora da Conceição. É um problema quando põe no Waze, que eu quase já fui para lá. E aí, quase fosse para lá, tá vendo? E aí, quando eu me refiro ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, então tem muitas pessoas que nos assistem através das redes sociais, né, do próprio aplicativo. Então, de repente, as pessoas podem interpretar que é Uruçanga, mas não. Nós estamos falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, né? Exatamente. Agora, a iodoterapia é um tratamento específico para a tireoide? Sim. Somente para a tireoide? Sim. A tireoide, ela usa o iodo para fazer o hormônio tiroidiano. Isso. Que é o hormônio que regula todas as atividades metabólicas do corpo. Então, quando a pessoa tem uma disfunção da tireoide, aliás, você deu uma aula, né? Não, maravilhosa, né? Aliás, a Sheila é uma bênção, né? E essa disfunção da tireoide, ela pode ser para menos ou para mais, né? Sim. Quando ela é para menos, a gente chama que é o hipotiroidismo. A pessoa tem aquele bócio que fica bem grande e tal, né? Para evitar isso, hoje se usa
o iodo no sal. Então, todo o nosso sal no Brasil todo, o por sal lei, é iodado, o né? sal é iodado. Até para o paciente poder fazer o tratamento conosco, ele tem que retirar o sal de cozinha e usar sal não iodado para que a gente... Para ver o equilíbrio. Não, porque a gente precisa fazer com que a tireoide esgote o iodo que ela tem lá dentro. Então, para isso, a gente dá o sal sem o iodo. Certo. E faz uma dieta também para diminuir a concentração de iodo em ingestão na dieta, para que aquele iodo radioativo que a gente vai dar possa ser absorvido pela tireoide e fazer o tratamento. Esse é o princípio, assim. Eu sempre digo assim, é que nem se você tem uma esponja, você tem que secá-la, deixar ela bem seca, para que depois você dê água, ela volte a inchar. Então, é o princípio do tratamento, é por isso que as pessoas que fazem a terapia com câncer de tireoide, elas recebem uma orientação, você tem que fazer uma dieta, tirar alimentos que contêm iodo, né? Tipo assim, enlatados, tem muito iodo, alguns frutos do mar, algumas comidas que são ricas em iodo, você retira e para salgar a comida você vai usar um sal que não tem iodo. Até é um pouco difícil conseguir esse sal, porque por lei não pode ser produzido sal sem iodo. Sem iodo, né? Então a gente dá para o paciente, né? Ah, a gente dá para o paciente. Porque é difícil encontrar esse tipo de sal, né? O sem iodo. Hoje até já agora hoje está mais tranquilo. Hoje é mais tranquilo. Quando a gente, antes de começar aqui, estava conversando que eu já faço essa terapia há mais de 20 anos, né? A gente começou lá em Florianópolis a fazer, porque os pacientes daqui do estado, eles tinham que se deslocar para outros estados do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, para poder fazer o tratamento para câncer de tireoide. Porque o tratamento com iodo radioativo, eles se dividem naqueles pacientes que precisam tomar o iodo, porque tem o hipertireoidismo, que é quando... hipo, né? Que é quando a tireoide fica hiperfuncionante, é aquele paciente que tem, às vezes, os olhos esbugalhados. Falando em olhos esbugalhados, nós vamos falar disso, porque, aliás, uma das grandes preocupações das pessoas, quando no quesito tireoide, é justamente o problema dos olhos saltados. E que muitas pessoas acreditam que é por conta da iodoterapia. Não tem nada a ver, hein, gente? É por conta da doença. E prevenção é tudo. Mas no caso da tireoide, tem prevenção, doutor? Então, a doença da tireoide, ela vai aparecer, não se tem assim causas específicas para por que algumas pessoas vão desenvolver a doença ou não. Uma das prevenções seria, para evitar o bócio, a dieta hoje que se faz com sal iodado. Então, diminuiu bastante essa questão do bócio endêmico, né? O excesso de exames radiológicos na região do pescoço também são um dos fatores que se considera que pode gerar futuramente um câncer na tireoide. Antigamente, não se tinha tanta preocupação em fazer muitos exames radiológicos, raio-x e tal. Mas hoje você vai numa clínica odontológica, você vai fazer um raio-x de... Tudo tem o colete tudo de tem proteção. Tudo tem proteção que não tudo. existia no passado, né? Então, hoje é muito diferente. Então, por isso, é bem mais difícil você ter um fator etiológico externo. Mas, por incrível que pareça, aumentou bastante assim, o número de doenças da tireoide, principalmente o diagnóstico de câncer. Até se questiona muito por que hoje tem mais pessoas com doença da tireoide, tem mais pessoas com câncer de tireoide. Será que essas doenças aumentaram por causa de fatores externos, alimentação, dieta, alimentação, né? Ou também se considera que elas são mais facilmente diagnosticadas, porque melhoraram os métodos diagnósticos, melhoraram os exames de imagem, ultrassom, exames de laboratório, exames de sangue, né? E exames anatomopatológicos e etc. Se investiga mais hoje com mais facilidade. Ainda bem, né? Que a medicina está evoluindo cada vez mais. Hoje se pega muita doença da tireoide no começo, principalmente o câncer. Até como eu estava falando no começo, a gente tem a doença da tireoide, que é fruto
do hiper ou hipofuncionamento dela, que são as doenças, que é o bócio, o hipertiroidismo, que dá os E inclusive sintomas, tem pacientes né? que, aquelas que engordam e as Isso, que emagrecem. exatamente, porque a tireoide, ela é responsável pelo metabolismo do corpo, né? Quando você tem uma tireoide hipofuncionante, ela para de produzir o hormônio, o seu metabolismo diminui, aí você passa a ter mais sono, ela engorda, ganho de peso, porque principalmente ela tem muita retenção hídrica, entendeu? Passa a ter queda de cabelo e etc. Quando você tem o hiperfuncionamento, que está funcionando demais, é aquela pessoa que é agitada, né? Não consegue dormir, o coração dispara, os olhos esbugalhados, tem tremores. Então, é a pessoa que é muito agitada. Os olhos esbugalhados é na hipo? Na hiper. Na hiper, né? Na hipertiroidismo. No hipertiroidismo, né? Por isso que é extremamente importante o tratamento rápido para evitar que isso aconteça, tá? Agora, a gente tem o outro lado, que é o câncer de tireoide, que aí, inclusive, entra a questão do hospital hoje ter aqui um quarto terapêutico, né? O que é um quarto terapêutico? O quarto terapêutico, ele é um quarto onde, quando o paciente tem que tomar uma dose de iodo mais alta para tratamento do câncer, dependendo da dose, né, esse paciente precisa ficar isolado, porque ele vai estar radioativo, e você precisa proteger esse paciente, deixar ele num ambiente apropriado, para que a radiação seja eliminada, né? Praticamente quase tudo que a gente dá para o paciente para tratar o câncer, ele vai apenas para o câncer da tireoide. O que não é absorvido pelo câncer ou pela tireoide, ele é eliminado principalmente pela urina. Então, a dose de radiação que o paciente tem, ela precisa baixar um nível que, por normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que são normas da Agência Internacional de Energia Atômica, são normas mundiais, não sou eu que determino isso. Esse paciente, a partir de um determinado nível de radiação, ele já está liberado para ir para casa, porque ele não coloca em risco as pessoas que convivem com ele, o meio ambiente, mais nada. E bem importante, é bem né? importante. Esse quarto terapêutico é o grande X da questão, porque ele precisa seguir as normas da CENEM. Então, ele tem que ter paredes de chumbo, são quartos blindados, todo isolado, porque aquela radiação ali, ela não pode passar para o ambiente, né? Ou para as pessoas. Então, esse paciente ele vai ficar isolado. Ele passa a ser um tratamento de alta complexidade, alta complexidade. Por isso que é bem difícil, no Brasil, você encontrar nos hospitais quem faz um quarto terapêutico para tratar esse tipo de paciente, que vira um problema social, inclusive. Exatamente. Que eu acho que assim, o grande mérito do hospital é resolver um problema social, porque quando a gente tem um paciente com câncer de tireoide, que esse paciente precisa fazer um tratamento, tomar uma dose alta, que é importante que você isole esse paciente por um período, você precisa do quarto. Sim. E você precisa de toda uma equipe por trás disso. Você precisa do médico nuclear, você precisa do físico nuclear, você precisa de pessoas técnicas, enfermeiras especializadas, nutricionistas que dão orientações. Não é uma coisa muito simples, é uma equipe multidisciplinar. E você construir essa equipe, essas pessoas precisam estar habilitadas. Com certeza. Eu como médico, capacitadas, o físico para exercer tais atividades. Precisa ter registro na CENEM, a gente tem que ter certificações, entendeu? Eu tenho que ter, o físico tem que ter, o hospital tem que ter, entendeu? Não é uma coisa simples. E o que levou você a se tornar um médico nuclear? Boa pergunta. O que te levou a ser um médico nuclear? Se hoje poucas pessoas sabem o que é medicina nuclear, imagina quando eu fiz. Imagina há quanto tempo atrás. Há quanto tempo você é médico nuclear? Não, tudo bem que eu não vou fazer as contas da idade. Eu me formei em medicina nuclear em 96. Em 96? Faz 25 anos, 26 anos. Porque a minha filha nasceu em 93, a caçula, e está com 29. Por isso que eu calculei rápido. Foi muito interessante porque eu, além de médico nuclear, eu me especializei em clínica médica. Eu fiz a faculdade, depois eu fiz mais 2 anos de medicina interna. A residência? Residência, e na residência eu decidi que eu queria ser cardiologista.
Opa! Aí eu fui ser cardiologista, fiz residência de cardiologia. Sério? Você Aí, também é sim. cardiologista? Aí quando eu estava lá na residência de cardiologia, o hospital, que é o Instituto de Cardiologia que fica lá junto ao Hospital Regional em Florianópolis, e o diretor do hospital era o Dr. Theo Bubi, ele assim, Fábio, a Secretaria da Saúde comprou vários equipamentos para o hospital, comprou hemodinâmica, ultrassom e comprou medicina nuclear. Opa! E a gente não tem... Não tem quem não temos profissionais capacitados capacitados para nessa exercer tais Você funções. pode fazer essa especialidade. Então, na época, eu fui para São Paulo para fazer apenas cardiologia nuclear, que era uma especialidade, porque Sim. a cardiologia nuclear nos Estados Unidos é uma especialidade já que existia há muito tempo, já era bem conceituada. Eu fui buscar isso, eu tinha um amigo que estava lá no INCOR em São Paulo, peguei o avião naquela época, pegar avião nada, peguei ônibus. Pegou ônibus, não tinha nem avião, Imagina, né? Era muito absurdamente caro. Absurdamente caras as passagens. Aí fui lá para o INCOR para falar com o diretor, me apresentar que eu queria fazer cardiologia nuclear. Quando ele olhou meu currículo, ele assim, não, mas você já tem clínica médica, tem cardiologia, e a maior... esse tipo de profissional a gente quer que seja médico nuclear, não só cardiologista, porque você tem especialização em clínica médica. A maioria dos médicos que saem radiologistas, porque a medicina nuclear é uma área da radiologia, né? Sim. A medicina nuclear, ela está ali dentro da radiologia, porque a gente trabalha com radiação. Então, foi muito interessante, porque eu não fui para lá para ser médico nuclear, mas o Dr. Cláudio Meneghetti foi meu guru, era o diretor da medicina nuclear do INCOR, do complexo lá do ICESP, e aí eles abriram a porta para mim, eu fui fazer residência de medicina nuclear, e aí eu fiquei mais 2 anos fazendo a especialização, tudo, só que aí eu até fui convidado para continuar lá, para ser preceptor, só que eles estavam me esperando aqui em Santa Catarina para que eu pudesse montar o serviço. Sim. Aí eu agradeci, mas olha, eu tenho que voltar para Santa Catarina para montar a medicina nuclear. Então hoje, a medicina nuclear que tem lá no Instituto de Cardiologia, junto ao Hospital Regional, que é a única do SUS do Estado, foi eu que montei em 1997. Olha só! Exatamente. Então, aí eu montei toda a equipe de medicina nuclear desse hospital, levei para São Paulo, levei enfermeira para São Paulo, tive que treinar um físico, tive que treinar a equipe praticamente sozinho, e ali fui construindo minha vida dentro da medicina nuclear. No fim, foi você mesmo quem capacitou as pessoas, a sua equipe? Sim. Ensinava. Eu chegava no hospital às 6 horas da manhã, porque abria às 7, para poder deixar tudo pronto, e ficava o dia todo, assim. Eu trabalhava de graça, porque não tinha como pensar, eu só ganho 4 horas para trabalhar 4 horas. Não, eu tenho que fazer isso aqui funcionar. Hoje nós temos cintilografia aqui em Tubarão, né? Sim. A cintilografia está dentro da medicina nuclear. Está dentro da medicina nuclear. Eu sei porque a minha mãe fez uma cintilografia também, que era cardiopata grave. Sim. Mas eu nunca fiz a cintilografia. Tem alguns parentes que já fizeram. Cintilografia, qual é o exame que diferencia a cintilografia, por exemplo, de uma ressonância magnética? Boa pergunta. Não é simples assim as pessoas entenderem a diferença de o que é cintilografia para uma tomografia, para uma ressonância magnética, né? Mas esses exames, vamos falar do exame mais simples, que é o raio-x. Quando você faz um raio-x, você vê ali uma anatomia. Certo. Quando você faz a tomografia, você vê a anatomia. Certo. E assim por diante, né? Então, você vê ali o órgão, se ele está do tamanho correto, exatamente, se está na textura correta e etc. Se tu tem um nódulo, que tamanho é esse nódulo, se você tem... Ele mostra tudo, né? Exatamente. Você faz um ultrassom, mostra lá o tamanho do rim, você faz o exame da tireoide, mostra se a tireoide está grande ou pequena. Agora, a cintilografia é um exame funcional. Nós temos fármacos, que são substâncias farmacológicas, você medicamentos. Eu já falo sempre que eu digo que fármacos são drogas, por isso que tem farmácias que têm nome de drogaria. Exatamente. Né? Fármaco é um medicamento, gente. E a pesquisa, né, a medicina nuclear é uma ciência, né? Então a gente sabe que para cada órgão existe um fármaco que eu posso usar para estudar aquele órgão. Só que o fármaco, se tu pegar um medicamento, não enxerga ele dentro do corpo.
Para eu enxergar esse medicamento dentro do corpo, eu uso um material radioativo, que eu dentro do frasco eu misturo, ele se gruda. Então, o material radioativo, ele nada mais é do que uma luz, por isso que o nome é cintilografia, porque cintila. Cintila, por isso Entendeu? cintilografia. Exatamente. Olha que porque interessante. quando você toma ou você injeta o fármaco, junto dele vai um material radioativo, que tem uma radiação gama, que é uma radiação que ela tem muito baixo poder biológico, ela não causa dano nenhum, e as doses são muito baixas, você pode dar tranquilamente, tanto que a gente faz exames até em crianças, inclusive em recém-nascidos, né? Você injeta, essa radiação, ela vai entrar no funcionamento do órgão. Por exemplo, da tireoide, então eu consigo saber se aquela tireoide está funcionando muito, está funcionando pouco, em percentual. Eu vou estudar um rim, você faz um ultrassom e diz lá, seu rim está grande, seu rim está pequeno, mas o médico quer saber, naquela criança, o quanto por cento daquele rim ali está funcionando. Se ele está funcionando muito pouco, digamos, menos que 10%, 5%, esse rim, abaixo de 7%, eu sei que eu posso fazer uma cirurgia. Não, mas esse rim, doutor, ele está funcionando 20%. Você não precisa tirar o rim dessa criança ainda. E ela vai viver o resto da vida. Então, a gente fica fazendo esses exames com frequência para dar essa análise funcional. Quando você faz um cateterismo, por exemplo, como é que vem lá no laudo? Você tem 50% de obstrução, 80%. Isso. Agora, o quanto que essa obstrução está trazendo de isquemia, quem faz essa avaliação é a cintilografia. É a cintilografia. Ainda bem que não precisei da cintilografia quando eu fiz cateterismo. Então, assim, são exames que se complementam. Perfeito. E eu acho que vale muito a pena a gente explanar sobre esses tipos de exames, porque tem muita gente que desconhece, tem gente que nunca nem ouviu falar em cintilografia. Mas a gente vai para um breve intervalo, vamos tomar uma... Estamos de volta. Hoje é dia da participação do Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão. Estamos conversando aqui com o doutor Flávio? Fábio, desculpa. Eu fiquei na dúvida. Sabe o que é isso, né, gente? Normal. Isso é resultado da Covid. Me deixou com lapsos de memórias terríveis. Mas o doutor Fábio Figueiredo está aqui conosco e hoje ele está falando sobre iodoterapia. Ele é médico nuclear. Olha só, gente, essa especialidade não é muito comum por aqui não, hein? É a primeira vez que eu entrevisto um médico nuclear em mais de 14 anos de programa. Todos os dias ao vivo, hein, gente? Mas se você perder o programa, não se preocupe, fica salvo no Face hoje durante o dia. E no final do dia tem a reapresentação do programa às 18h30, né? Porque esse tema você não pode perder, gente, é importantíssimo. E hoje nós estamos falando do tratamento da iodoterapia na tireoide, para o câncer de tireoide. E olha, vou aqui esclarecer uma coisinha, né? Sem querer ser chata, não é tireoide, é tireoide. Porque eu ouço tantos profissionais da área da saúde falando tireoide, que chega até a me doer o coração. Dizem que o coração não dói, né? Mas vai ter um infarto para ver. Então, dói. Dói, né? Dói ou não dói? Não sei, eu nunca tive um infarto. Esse negócio de que coração não dói, eu ouço a vida Dizem inteira. que a síndrome do coração partido, bom, daí da questão coisa, emocional cuido eu. Não, dói. Mas aí, doutor, o coração dói, né? Dói. Dói, né? Dói. Nós estamos aqui conversando com um cardiologista também, então manja muito de coração. Você cuida da parte física, eu cuido da parte emocional, tá? Sim. Que não tem como separar. Que não tem como separar, né? Tá tudo muito ligado. Principalmente na cardiologia, assim. Eu tinha uma pessoa que eu admirava muito, que era um colega médico, que foi meu professor. Ele dizia que todo médico tinha que fazer psicologia. Eu concordo. E na área... E terapia. E na área... Porque, assim, você atender um paciente com problema cardíaco, muitos problemas emocionais, familiares, quem não os tem, né? Exatamente. E, às vezes, você quer alguém para conversar, né? Uma consulta, às vezes, é muito mais uma conversa. É por isso que o meu consultório é dentro de uma clínica cardiológica. É muito importante. Pacientes... que a gente está falando dos pacientes oncológicos, né? A gente aqui está falando do paciente com câncer de tireoide. Eu brinco com os pacientes, que assim, o teu médico falou para ti que você tem um câncer, então você já acha que vai morrer, porque a palavra câncer,
ela já gera na pessoa uma aflição muito grande. Sendo digo que é literalmente uma doença maldita. Porque antigamente nem se pronunciava. Não, se dizia até hoje tem gente que não fala a Os palavra. antigos ainda dizem aquela doença. não. Fulano morreu daquela doença. Eu digo, tá, mas que doença? Aquela doença. Aí é que eu me dou conta que eu digo, caramba, a minha avó não falava, não pronunciava a palavra câncer. Falava, por quê? Porque é uma... Dizia que atraía. Atraía, então as pessoas... E hoje, tudo isso que a gente está fazendo, porque está mais do que claro, mas é difícil, às vezes, esse entendimento que quanto antes, melhor. Quanto mais cedo você diagnostica, seja tireoide, seja mama, próstata, melhor. Então, não tem que ter medo, tem que ter coragem de realmente fazer os exames. Eu concordo. Porque quanto mais cedo, melhor. Aí, como eu estava falando, aí o teu médico falou que você tem um câncer, então você já acha que vai morrer. Aí você vai fazer uma cirurgia e depois da cirurgia vai fazer um tratamento com radiação, com iodo radioativo. Aí você tem certeza, então. Aí você tem certeza que vai morrer. Porque câncer, mais radiação... Mais radiação, eu digo, tô lascada. Tô lascada, né? Mas porque outro nome que as pessoas têm medo é a palavra radiação. Isso. E eu dou aula, às vezes, inclusive, para falar sobre radiação, porque o maior medo que a gente tem é o medo do desconhecido. Exatamente. Quando você conhece a sua doença, quando você sabe o que é radiação, você passa a ter menos medo. Nós vivemos num ambiente que tem radiação, nós temos uma radiação do ambiente do sol, da luz, da TV, do celular, micro-ondas. Tem quantos eletrodomésticos aí, né? Mundo de radiação, né? Mas como teve na história, a gente teve uma guerra com bomba nuclear, né? Nós tivemos acidentes nucleares em usinas que trazem realmente, tiveram muitos prejuízos e causaram traumas, mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, a medicina nuclear ela surgiu justamente depois da Segunda Guerra, porque começou-se a estudar mais a radiação e aí se estudou a radiação para o uso medicinal, para a área benigna da radiação. Então, como é que a gente pode aproveitar isso para o lado bom, né? O lado bom. Exatamente. Entendeu? Para fazer diagnóstico. Então, você faz um raio-x, você faz uma tomografia, você está usando radiação. Exatamente. Não é bom? É bom. Né? Você tem um câncer que você consegue tratar com radiação, não é bom? É bom. Entendeu? Então, tu não tem que ter um medo da radiação. Mas aí você não tem medo de ir para a praia sem protetor solar e um dia ter um câncer de pele. Exatamente. Não tem sentido. Meio contraditório, É contraditório, né? Não é? É verdade. Então, assim, é extremamente a gente ter esse entendimento que dentro da medicina tudo é estudado, mesmo drogas, medicamentos, para o seu custo-benefício, né? Exatamente. Você não faz uma radiação, seja um exame, seja uma terapia, se aquilo ali não vai trazer um benefício para a pessoa. Você faz para fazer um diagnóstico e você faz para fazer um tratamento onde aquela radiação ali, por mais efeitos colaterais que você possa ter, você está tentando salvar a vida de alguém, curar uma doença, curar um câncer de tireoide. Porque só quem tem um câncer sabe o quanto você se agarra quando você tem a notícia ou a informação de que você tem uma opção de tratamento que pode te curar ou paliar. Por isso que esse meio, ele tem que ser muito, muito cuidadoso, porque também entra as pessoas que se aproveitam desse momento né? do paciente para oferecer... a pessoa está no estágio da vulnerabilidade. Né? Para oferecer coisas que não têm estudos científicos, que não têm comprovação científica. E a gente não faz nada. Meu Deus, é um trabalho para aprovar uma medicação, tu sabe? Isso quanto... Meu Deus, são 10 anos. É um trabalho para aproveitar e ainda fora os direitos autorais, os royalties que ele tem, que o medicamento, uma multinacional. Quantos anos de pesquisa para estudar um fármaco? Provar que na Anvisa, uma terapia com qualquer coisa radioativa, vocês não têm noção do quanto que a gente tem que mostrar de pesquisa e etc., né? Na minha área, no caso. Então, seja para tireoide, para câncer de próstata, que nós vamos ter o mês que vem, inclusive a gente pode conversar bastante a respeito. Ótimo, né? já está intimado. Novas terapias que estão vindo aí com radiação e terapias radionuclides, inclusive para câncer de mama. Então,
as pesquisas estão bombando lá fora. Hoje o mundo de pesquisa está muito grande, né? Então você tem que ter muitas pesquisas. A gente aprendeu isso um pouco com a Covid, né? Estudo da vacina, fase 1, fase 2, fase 3. As coisas ali foram feitas de uma forma rápida, mas às vezes um estudo leva 10 anos para você poder concluir. Um exemplo, quando a minha mãe teve o câncer, que a gente enviou a imunistoquímica para o Foundation Medicine nos Estados Unidos através do laboratório Roche, e eles disseram que era tão raro que num estágio de 0 a 5 eles ainda estavam estudando, estavam no nível 2. De 0 a 5, eles ainda estavam no nível 2. Então, assim, não tinha o que fazer, né? Então, de uma certa forma, a gente sabe que ainda tem muitos, os laboratórios ainda estão pesquisando, embora que, na minha opinião, eu acho que existe a cura para o câncer. Não, Só que eu certeza. acho que a indústria farmacêutica jamais vai admitir. Mas eles vão deixar de vender. É que para os tratamentos é mais lucrativo os tratamentos do que a própria cura em si. Eu acho que isso vai passar e está passando nas pesquisas de estudos genéticos, né? Porque quanto mais cedo você consegue fazer estudos genéticos e ver já muito cedo que você vai ter uma tendência no futuro a ter aquele tipo de câncer. Uma predisposição. Uma predisposição. Hoje já alguns estudos genéticos já são feitos, né? O PET scan, ele tem radiação? Tem. Tem? Tem. O PET scan é um exame que nós, o hospital, o Hospital Nossa Senhora da Conceição oferece esse exame, né? É uma tecnologia, uma das melhores tecnologias hoje que tem. Super avançado. Muito avançado para se avaliar para alguns pacientes com alguns tipos de câncer e principalmente para o acompanhamento desses pacientes. E, mais uma vez, parabenizando o hospital, né? É verdade. Porque o hospital está montando um complexo oncológico de alto nível, que tem aí a radioterapia, a medicina nuclear, importantíssimo, com né? PET Nós scan, precisávamos com disso. equipamentos excelentes, né? Então, você não tem hoje a necessidade de sair daqui para ir para centros lá fora para fazer esse tipo de... Então, o PET scan é um exame que você tem duas tecnologias. Você tem o PET-CT, a CT, que é a tomografia computadorizada, Sim. junto com o PET, que é a medicina nuclear. Mais uma vez, você injeta um elemento radioativo que vai... É um contraste? Ele não chega a ser um contraste, é um fármaco. É um fármaco, né? É um fármaco. Né? Que você usa muito, principalmente uma glicose sintética, que é a maioria, muitos cânceres utilizam a glicose para o seu metabolismo, então a gente usa uma glicose sintética marcada com elemento radioativo, que vai ser captada pelo aquele câncer e a gente descobre onde está o câncer, se ele está localizado, se ele está disseminado, e ainda conseguimos avaliar o metabolismo desse câncer. E no PET scan, vocês conseguem, por exemplo, diagnosticar o câncer primário? Sim. No PET scan? Muitos dos... É claro que não é o primeiro exame que se faz. Não, isso né? eu sei. Mas uma das indicações para fazer o PET scan é a localização do tumor primário. Do tumor Inclusive, primário, né? hoje, eu tenho um paciente que eu sei que vai fazer o exame, que a indicação é localização do tumor primário, porque às vezes o paciente faz uma biópsia de um nódulo, aparece o câncer, e da onde que mas surgiu? Isso já é uma metástase. E ali pode ser uma metástase, né? Mas a origem desse câncer está em algum lugar, Por seja isso que a na gente próstata. chama de câncer primário. Estamos de volta, agora sim, é o último bloco do programa, mas eu sei que tudo que é bom dura pouco, não, dura o tempo suficiente para deixar um gostinho de quero mais. Mas não se preocupe, eu sei que você está curtindo aqui o Dr. Fábio, que é médico nuclear, mas ele vai retornar no mês de novembro. Se a Sheila permitir, a Sheila que faz a escala no hospital. Mas, Sheila, por favor, nos envie o Dr. Fábio novamente para falarmos do Novembro Azul, já que ele, enquanto homem, eu acho que pode falar com muita propriedade no assunto, né? Porque, aliás, eu vou dizer uma coisa, hein, doutor? Os homens
com todo respeito, mas os homens se borram quando o assunto é médico, né? Tem que consultar principalmente no quesito exame da próstata, né? Verdade. O que, gente, eu acho tão interessante, né? É bom para os homens aprenderem, isso significa empatia. Não é? Verdade. Porque, gente, o toque retal não tem nada demais, mas aí as pessoas começam a fazer piadinhas, criam memes e tudo, e com isso cada vez mais... Só atrapalha. Atrapalhando e deixando os homens ainda mais covardes no quesito da prevenção, em cuidar da sua saúde. Aí eu falo do covarde de acovardamento, de se acovardar em querer saber um diagnóstico, né, doutor? Acaba que uma questão cultural, de machismo, etc., atrapalha a relação da pessoa com a saúde, né? E é óbvio que tem que tirar esse estigma, né? Porque existe um estigma muito grande em relação ao exame masculino. Exatamente. Em relação, assim, eu concordo também que até não é só em relação à próstata, né? A mulher tende a ser mais cuidadosa com a saúde que o homem, né? Sim. Então, eu faço muito mais exame de mulheres, seja de cardiologia, porque as mulheres procuram mais. Eu brinco, às vezes, que eu vejo lá a sala cheia de pacientes mulheres fazendo exames cardiológicos, aí eu brinco com os homens, nós temos que fazer uma campanha, porque tem mais viúva que viúvo, gente. Nós homens temos que... Os homens morrem mais porque se cuidam menos. Então nós temos que ter em contrapartida, as mulheres têm muito mais doenças cardíacas do que os homens. Por quê? Na verdade... A somatização? Não, assim, o que acontece? Até tem uma pergunta que foi feita, uma palestra esse ano, e eu acho ela muito... pertinente, inclusive pode ser um motivo um dia de você chamar outros cardiologistas aqui para conversar, que é o coração da mulher é diferente do homem? Eu sei. Então entendeu? Então a mulher, ela tem por um período uma proteção do estrógeno, que faz com que ela tenha menos doenças do coração enquanto ela não está na menopausa. Entretanto, entrou na menopausa. Doutor, eu tinha que tocar nesse assunto. Menopausa na minha vida já foi um divisor de águas. Entrou na menopausa. Eu entrei na menopausa, virei hipertensa severa. As doenças cardiológicas. E as doenças cardiológicas aumentam muito. Começa a ter hipertensão, muitas das hipertensões essenciais, que a gente chama que não tem uma causa, ela começa depois dos 50, 55 anos, quando entra na menopausa. As doenças cardiológicas, quando acontecem, elas são mais graves nas mulheres. Exatamente. Entendeu? O tratamento tem que ser mais agressivo. Tudo por questões hormonais, né? Questões hormonais. É por isso que eu gosto muito de enfatizar essas questões hormonais nas palestras para casais, para que os homens compreendam um pouco mais as mulheres. Com certeza. Porque tem homem que não entende. Aliás, eu, enquanto sexóloga e também especialista em relacionamentos, eu fico muito triste quando a mulher diz, meu marido quer se separar. Eu digo, mas por quê? Porque eu entrei na menopausa. Nossa. Gente, é chocante. Porque eu ouço com muita frequência mulheres que dizem que o marido as deixaram porque por conta de um câncer, de uma mastectomia, né? Correram da raia. Então, quer dizer, não era um amor. Se fosse um amor verdadeiro, ele estava ali do lado, ajudando. Sim. Né? Agora, essas questões hormonais prejudicam muito a mulher, a saúde da mulher, né, doutor? Existe uma complexidade muito grande nessa questão dessas questões hormonais. Tanto a gente estava falando aqui das doenças da tireoide, né? Que mexe muito também com a questão hormonal. Claro. Humor, né? Então, e tem um certo preconceito, como você falou, né? Você ter uma doença, e às vezes esse preconceito também está na pessoa, né? Você ter um câncer de útero, eu vou tirar meu útero, meu Deus, eu vou deixar de ser mais mulher porque eu estou tirando um útero, uma mama. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi tirar meu útero. Não existe isso, não existe. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi tirar meu útero, porque só me incomodava. Só incomoda, para que você vai continuar uma coisa que não vai precisar mais dele? O útero tem 3 funções, né? 3 funções. Para menstruar, armazenar o feto e dar câncer.
E aí? E já tinha laqueadura mesmo. Não já vai dizer, engravidar mais. Já não tinha mais nem as tubas uterinas. Eu digo, gravidez não mais. Eu digo, para quê? Um mioma de 5 centímetros. Sim. O tamanho do útero, o tamanho de uma gestante de 7 meses. Como assim? Para que eu vou querer ficar com o útero doente? Tem que tirar isso da cabeça, gente. Exatamente. Não tem, tu não vai ser menos mulher porque vai tirar um útero, assim como tu não vai ser menos homem, porque vai tirar porque tem muitos homens que têm esse tipo de preconceito. Total. E têm esse receio de se tornarem menos homem porque vão fazer a retirada da próstata. Exatamente. E olha que, apesar de já estarmos aqui... Em pleno século XXI. Ainda doutor Flávio, tem aqui um pessoal dando bom dia, a Regina Steiner, a Rosinete da Silva, bom dia, querida, linda e elegante como sempre. Obrigada, Rosinete, são os teus olhos, meu amor. A Rosinete está dizendo que está muito interessante o programa de hoje, coisas que nem imaginava existir. Parabéns. Tá vendo? É aquilo que nós conversávamos. Porque, geralmente, tem muitas patologias aí no mundo que a gente, às vezes, não faz nem ideia, né? Mas tem muitos exames também que as pessoas desconhecem. Então, acho que tudo é providencial, né? Então, não é à toa que o doutor Fábio está aqui hoje, ele é médico nuclear e está esclarecendo sobre... começamos com a iodoterapia, no fim a gente, uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa leva a outra, mas que também a gente pode retornar na iodoterapia. Eu me estabeleci em Florianópolis, tenho uma clínica de medicina nuclear em Florianópolis, montei o serviço de medicina nuclear do estado. Onde é que é a sua clínica lá em Floripa? É no centro, chama-se Bionuclear, fica ali no centro. Ela é uma clínica, acho que... A Bionuclear? Bionuclear. Fica ali aonde? Qual é a rua? Ela fica perto do Colégio Catarinense. Ah, perto do Colégio Catarinense. Não é na Mauro Ramos? Não, ela fica nos fundos do Colégio Catarinense. E eu vou te confessar uma coisa aqui que eu nunca falei para ninguém, então. Opa, agora vai contar para todo mundo. Vai contar para o mundo. Quando o hospital nos convidou para dar essa assessoria, para montar a medicina nuclear, o PET-CT, fazer tudo isso que hoje o hospital está fornecendo, foi eu assim, nossa, eu vou ter que começar a viajar para Tubarão, pegar a estrada, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu assim, nossa, vai ser um desafio. Eu nasci lá, minha família mora aqui em Jaguaruna. Olha, aqui do ladinho. Daqui. A gente veranei em Jaguaruna, no Campo Bom. Então, assim, é uma oportunidade de eu voltar para Tubarão, rever os amigos que eu tenho aqui, familiares. E, assim, e tentar levar para a região onde eu nasci o que eu tenho de melhor hoje na medicina nuclear, entendeu? Perfeito. Por que eu vou deixar só aqui em Florianópolis, né? Então, vamos levar esse conhecimento, dessa tecnologia, dessas terapias para cá. Então, eu vim para cá, assim, com muito prazer, entendeu? Bom. E é um prazer muito grande para mim estar aqui no teu programa, divulgar o que a gente tem aqui em Tubarão. Eu faço questão de dizer isso, assim, vocês estão crescendo muito na medicina. Às vezes vocês olham assim, a medicina está lá em Florianópolis. Não, a medicina está aqui, está do lado de vocês. Né? A gente vem de Florianópolis para cá para fazer a mesma coisa. Acho muitíssimo importante essa sua narrativa, porque quando eu fui propagandista de medicamentos durante 5 anos do Grupo EMS, eu ouvia as pessoas dizerem, por exemplo, eu visitava 340 médicos por mês. Nossa. Eram 15 municípios no mês, né? E 2 farmácias por dia. Então, eu lembro que quando eu visitava os médicos em Criciúma, todo mundo dizia que Criciúma era referência em medicina, referência. Aqui no Sul era Criciúma. E eu disse, gente, a referência em medicina vai ser Tubarão, me aguardem. E não é que estamos sendo referência hoje? A gente está vendo aí, né? N opções, gente. Hoje, para tratar qualquer tipo de patologia, não digo qualquer, mas a grande maioria, você não precisa sair do município de Tubarão, porque a nossa saúde aqui em Tubarão vai muito bem, obrigada. Doutor Fábio, estamos combinados? Combinado. Você retornará no mês de novembro para falarmos de Novembro Azul. E por que não, né? Até porque a saúde do homem, e os homens precisam se cuidar mais, né? Muito mais.
tá bom? Um Quero prazer. agradecer a sua participação. Infelizmente, já estamos no último minuto do programa. Temos que encerrar, mas é um assunto que a gente levaria um dia inteiro. Com certeza. E o papo tá bom e vai fluindo, mas o bom é que as pessoas ficam com gostinho de quero mais. Com certeza. Mas em novembro o senhor estará aqui de novo e a gente vai falar sobre a saúde do homem. Agradecendo mais uma vez o Dr. Fábio, né, médico nuclear no Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão. Agradecendo mais uma vez a confiança do hospital no nosso trabalho, na emissora. E agradecer a companhia de vocês, telespectadores e internautas. O Mais Mulher se despede por aqui, desejo a vocês um ótimo dia, aliás, um maravilhoso